Muito bem, estamos ao vivo, segunda-feira, dia 16 de dezembro. Vamos ver quem é que chega na segundona, 7h30 da manhã. Olha aí, o Luciano tá aí. Bom dia, Luciano. Pontualmente às 7h30 da manhã. Marco Aurélio, Flávio, legal, muito bom. Muito bom recebê-los pontualmente numa segundona. Ano tá acabando. E vocês estão aqui, firme e forte. Muito, muito, muito bom. Essa semana vai ser muito especial, hein? Então façam planos aí para acompanhar. Se por algum motivo acontecer algum problema aí, você não conseguir vir ao vivo, assista depois, porque o conteúdo dessa semana aqui, ele é essencial, diria para você, muito importante para essa jornada aí que nós estamos construindo juntos. Aproveita aí, turma, já toca no aviãozinho aí, ó. Já avisa todo mundo que você está numa live sobre educação. Avisa todo mundo que nós temos um propósito aqui. Chama lá, turma, toca no aviãozinho aí. Convida seus amigos para virem para cá também, para ajudá-los nessa jornada. Isso aí, Luciano. Muito bom. Luciano é outro que troca ideia comigo direto aqui, me pede uns conselhos. E é isso aí, cara. Tem que... A gente às vezes já sabe mais ou menos o que fazer, mas aí você fala, pô, deixa eu validar isso aqui, ver se estou no caminho certo. Obviamente que eu também não sou, né, assim, eu não sou o conhecedor de tudo e todas as coisas, né? Mas eu tento passar para vocês aquilo que eu já vivi, aquilo que eu já vi por aí, a experiência do tempo, né, de trabalho na área, de outros clientes que eu já atendi, de experiências que eu tive aí com relação ao mesmo assunto. E aí, se eu puder ajudar, colaborar, contem sempre comigo. Ó, que legal aqui, ó. A Ju falando que em Portugal não consegue acompanhar por conta do fuso horário, é verdade. Que horas, nesse momento aí, em que lugar você está em Portugal? E que horas são aí? Só por curiosidade. Ju, não sei qual que é o teu nome, tá? Como Ju Fê Brito. Mas eu tive alguns alunos em Portugal. Eu tinha aluno que me acompanhava. Nós tínhamos um grupo. Ó, 10h33, bem o horário que, né, estaria trabalhando e hoje está de folga, né? Mas legal, obrigado por você estar aqui. E aí depois você acompanha a hora que der nas outras lives, né? Para não perder. Mas eu tinha alguns alunos que moram em Portugal, moravam. E o horário que eu podia fazer com eles era uma turma que eu tinha de coach financeiro, de consultoria. O horário que eu tinha disponível para fazer as aulas, eu fazia via Zoom, era 8 horas, 20 horas, horário de Brasília. Que para o pessoal que estava em Portugal já era bem complicado, já tipo assim, a gente virava... dava 9h30, 10 horas da noite aqui, lá já era madrugada e tinha uma turma que era bem engajada. Eu tenho um aluno que até hoje ele me manda, tem uns 4 anos que eu tive essa turma, depois eu cuidei de um aluno específico do João. O João morava em Lisboa. Até hoje o João, às vezes assim, nesse período de Natal, ele é português mesmo, ele me manda um Feliz Natal, Feliz Natal, professor, tal, muito legal isso. E a internet ela é legal porque ela quebrou essas barreiras, né? Nós conseguimos conversar com pessoas que estão espalhadas no mundo inteiro. Então eu tenho alunos brasileiros, né, alunos brasileiros que moram na Europa, alunos europeus, né, portugueses que curtem bastante e acompanham bastante os brasileiros. E é bem legal. Que as coisas do Ricardo não tem muita coisa à noite, né? Mas é isso aí, tem que dar é aquela história, né? A gente tem que dar um jeito, encontrar um tempo, porque senão
a gente não consegue realizar aquilo que a gente precisa, né? Fica só naquela rotina. Então é o seguinte, bora lá então, ó. Depois a turma vai chegando aí e vai assistindo. Eu sempre lembro aqui, né, quem não consegue acessar ao vivo, tá lá no YouTube e tal, fala, pô, o Eduardo fica enrolando. Não é enrolar, é porque nós estamos ao vivo aqui no Instagram e aí eu espero um pouquinho pro pessoal ir chegando para pegar a nossa conversa logo do início. Então, se você está assistindo isso em outro momento, dá uma aceleradinha aí, vai direto pro conteúdo, assiste no 1.5, 2.0 e bora lá, só não pode perder conteúdo. Turma, seguinte, essa semana eu vou começar hoje, na verdade, e sem pressa, porque acho que de tudo que nós estamos falando aqui, o que você veio buscar são informações, estratégias para você negociar suas dívidas, sair das dívidas, entender regra, lei, como lidar no dia a dia com os credores. Eu já fiz algumas lives, as primeiras falei bastante sobre isso, falei sobre ordenamento jurídico, falei bastante coisa. Tem o curso, né? Então tem o curso lá completo. Hoje eu devo terminar de gravar as últimas aulas para o curso ficar completinho. Teve gente que me pediu, me mandou ontem no privado, inclusive, já fiz o curso, mas não encontrei as planilhas, porque as planilhas estão nas últimas aulas, tá? Então, essa semana devem todas ficarem lá disponíveis para vocês baixarem. Então, você veio aqui para isso, né? Para entender essa parte toda. E tão importante, ou mais importante do que isso, é entender toda essa questão emocional, e que eu também tenho falado bastante sobre isso com vocês. E essa semana eu quero retomar esse assunto de estratégia, o que fazer e tal, estudando o livro, né? O meu livro, esse livro eu escrevi em 2019 para 2020, que é a Bíblia da Renegociação das Dívidas. Então eu quero, com calma, porque nós não temos assim tem que fazer tudo hoje porque tem uma prova amanhã, não. Nós precisamos entender o que está por trás de cada linha ali, porque tem questões emocionais, tem questões de crenças, tem questões práticas. Então nós vamos começar hoje, eu vou começar hoje e nós vamos até terminar o livro, tudo aquilo que eu acho importante vocês entenderem, né, ou saberem, ou entender o que está por trás o que está por trás de cada coisa que eu coloquei aqui, o porquê que isso acontecia na minha vida, como foi que eu me livrei disso, e se eu conseguir, você consegue, e é por isso que eu falo um pouco da minha história aqui. E é interessante que quando eu dou uma palestra, e não importa onde, é engraçado isso, eu falo um pouquinho disso aqui, né, para contextualizar as coisas. Várias pessoas me procuram depois para me dizer fala, cara, a sua vida foi muito parecida com a minha. Você falou coisas ali que me fez recordar minha infância, momentos na casa dos meus pais, quando nós éramos crianças e tal. E aí eu sempre digo, eu falo, mas é porque nós aqui, brasileiros, né, nós somos todos muito parecidos no sentido de vida muito difícil, de todo mundo saiu mais ou menos do mesmo lugar, e os nossos desafios na vida foram muito parecidos. Então quando a gente começa a tocar em alguns assuntos, as pessoas até se emocionam, falam, nossa, você me fez lembrar de uma situação agora e tal. Isso explica quem nós somos hoje, isso vai explicar algumas atitudes que nós temos hoje, algumas crenças, você entendeu? É engraçado não, é interessante quando a gente faz a relação de uma coisa com outra, a gente consegue entender o porquê que nós nos comportamos, né, com algumas coisas. Eu vou começar a falar de mim aqui, mas vou começar a falar, em algum momento eu vou colocar a história de outras pessoas aqui. Ontem mesmo eu estava conversando com alguém
que é uma turma e tal. Eu não posso dar muito detalhe, porque às vezes alguém entra aqui e conhece eles, mas de alguém que é um jovem, pô, talentoso, tem tudo na vida para conseguir as coisas, mas tem alguns bloqueios muito fortes assim de autoestima, porque então não consegue, o fulano consegue namorada, mas eu não. Mas comigo não dá certo. E uma coisa que provoca nele, faz com que a autoestima dele fique baixa, ele não consegue desenvolver outras, porque ele é muito jovem e tal, e sofre com uma questão de queda de cabelo. Então assim, é muito jovem, mas tem pouco cabelo, e aquilo mexe com ele, é normal, né? Mas isso afeta ele e é desde muito novinho mesmo, e arrebenta com a vida dele em todas as outras áreas. Então assim, se ele não conseguir olhar para esse negócio como falar, cara, bora lá, vamos dar um jeito, vamos compensar em outras coisas, deixa o cara paralisado em todas as áreas. Comigo, bom, vocês vão entender. Eu quero começar a tratar. Primeiro é o seguinte: quem já pelo menos baixou o livro, a Bíblia da renegociação da renegociação das dívidas, quem pelo menos baixou, coloca aí pra mim, só pra eu saber. Fala, Eduardo, eu não tive tempo de ler, beleza, mas só assim, já baixei, tá lá, já é meu. Coloca aí, só pra eu saber quem já pelo menos conseguiu encontrar lá o livro, achou e já pelo menos baixou. Beleza. A doutora Damares falou que, a Mariana falou que já, inclusive, ela já baixou e leu. Legal, então para alguns aqui, eu vou começar a falar algumas coisas, falar, eu lembro, vi isso no livro. Só que agora eu vou dar um pouco de vida para isso. Você vai entender um pouco o porquê dessas coisas aqui. Às vezes a gente dá uma lida, você fala, putz, cara, olha a história do cara. Mas aí quando o próprio o autor, né, o dono da história, te conta, ele te traz lições. E o meu único objetivo ao fazer isso é justamente passar para vocês aprendizado, tá? Então, não tem nenhum outro objetivo além desse. É óbvio, né, que o livro foi eu que escrevi, contei a minha vida, não tem como eu ficar falando de outros, vou falar a respeito da minha vida aqui. Então não é nem para me menosprezar, nem para me exaltar, nada disso. Poderia ser o teu livro, da tua história aqui. Mas vai explicar os porquês das coisas. E que muita gente acha assim, se eu ficar só te falando da história, de muda, faz isso, a gente fica muito na linha do, cara, isso é muita autoajuda. Você está fugindo do que é a realidade da vida de cada um. Aí fica difícil para eu conseguir mudar. Eu precisava que você me desse exemplos mais práticos. Porque a autoajuda é legal, dá um up assim na gente, né? Mas, putz, cara, sei lá, eu acho que não faz muito sentido. Então eu quero te mostrar a realidade, que não é autoajuda. Eu quero te dizer que quem nós somos hoje, quem o Eduardo é hoje, ou por que o Eduardo foi um jovem, cara, muito endividado, o que aconteceu antes. Aí quando a gente fala assim, essas histórias, nós temos que olhar lá na nossa infância, como é que era a nossa história, como que nós lidávamos com dinheiro. Aí você fala, cara, é papinho furado, para. E você vai entender que não é, porque essa é a minha história, e tá aqui no livro, e eu deixei aqui justamente porque essas coisas aqui são coisas importantes que você precisa também fazer você também precisa fazer uma leitura da tua vida. O propósito todo aqui não é você conhecer a fofoca da vida do Eduardo, mas é você falar, cara, deixa eu revisitar agora a minha vida lá atrás e tal, para eu entender o porquê que está assim hoje. E aí você vai conseguir fazer as mudanças necessárias, inclusive se libertar de algumas coisas que você acha que é tua, que faz parte de você, que aquilo ali, eu nasci assim, calma, tá bom? Mas então bora lá, ó. Eu quero começar com vocês
Isso que eu vou falar para vocês aqui tá lá na página 15, tá bom? É o capítulo 2 aqui, que o título do capítulo é A Maior Vergonha da Minha Vida. Então, vamos entender isso aqui. Eu, inclusive, vou ler e vou parando aqui, para eu ir, porque tem muito detalhe aqui que eu não quero perder, eu quero passar para vocês. Então, eu começo esse capítulo falando, olha, eu estava muito envergonhado. Era setembro de 1998. E olha, isso aqui, gente, quando eu começo a olhar para isso aqui, ontem eu estava dando uma lidinha de novo no capítulo, que eu ia começar a estudar com vocês. Eu comecei comecei a me lembrar exatamente desse momento da minha vida aqui. E é incrível isso, porque me causou alguns sentimentos bem esquisitos aqui. Mas vamos lá, ó. Era setembro de 1998. Eu havia chegado ao banco onde eu trabalhava, né? E após realizar algumas tarefas ali, como de costume, eu olhei para minha agenda e eu vi que eu tinha uma visita para fazer em um dos meus clientes. Eu comecei a trabalhar num banco, a minha vida no mercado financeiro, em 1994. Eu já falei para vocês aqui, Banco Bamerindos. Eu fui promovido muito rápido, assim. Eu fiz parte aí o banco foi vendido, de uns 2 anos depois ali. Eu meio que já estava voando, porque eu queria muito a carreira, eu queria muito crescer, e os gerentes ali, o pessoal olhava para mim e falava, cara, você tem futuro, tem futuro. Eu ajudava eles, eu vendia o que eles me pediam, modéstia à parte, eu tinha colocado faca nos dentes, que eu falava, cara, eu quero ser gerente e tal. Aí eu fiz parte da primeira turma, o Bamerindos foi vendido, o HSBC comprou o banco, o HSBC chegou aqui no Brasil, mudou um monte de coisa. Eu fiz parte da primeira turma de assistentes de gerentes do banco, do HSBC. Ele pegou a galera que estava mais ou menos ali no bem e falou, vou dar um treinamento para essa turma aqui e vou promover. Eu fui promovido, eu não tinha acho que eu tinha uns 2 anos e meio de banco, eu fui promovido assistente, fiquei como assistente 6, 7 meses, aí teve uma outra oportunidade, eu já fui promovido para gerente. Então, quando eu estou falando para você aqui em 1998, 4 anos depois de eu entrar ali no banco, começar a trabalhar no banco, aqui eu já estava, era minha primeira oportunidade ali já, né, como minha carreira gerencial. E aqui foi uma manhã, eu cheguei, deixei meu carro estacionado na rua, né, porque eu não tinha grana, vocês vão entender eu lendo o capítulo aqui. Entrei para a agência para fazer algumas coisas, tinha reunião, não sei o que, e depois eu era gerente, minha primeira experiência, era gerente num posto de serviço, que a gente chama de PAB. Então, continuando a leitura aqui, né, você vai entender. Então, como de costume e tal, eu vou ler que é para você pegar a história, tá? Para você não perder eu não quero que você perca nenhum detalhe, porque isso aqui, eu quero que você preste muita atenção. Então, eu olhei para minha agenda, lembrei lá que tinha uma visita para fazer um dos meus clientes, peguei o meu terno, o meu paletózinho de grife, a minha pasta preta de couro de grife, conferi as horas no meu relógio caro. Então pensa, aquela história, aquele moleque pobre, não sei o que, agora eu tava de relógio de grife, terno de grife, pasta de couro de verdade, conferi as horas ali e me dirigi. Olha que coisa mais esquisita. O cara tá de paletó de grife, pasta de grife, relógio de grife, sapatão top. Só que eu fui pegar meu carro onde? Que eu tinha deixado estacionado? Na rua. Olha a contradição. Eu não tinha dinheiro para deixar o carro no estacionamento. Por quê? Porque eu gastava tudo com roupa, relógio, essas paradas todas. Enfim, ao chegar lá no local, né, na rua, aquele carro que eu tanto, gostava, que era o carro da moda e que impressionava as meninas, meus amigos e tal, não estava mais lá. Aquele carro ele tinha sido furtado. Fazia apenas 1 mês que eu havia terminado de pagar um financiamento de 24 meses. Então, esse aqui é o seguinte momento. Eu com 3 meses, pouco tempo de banco,
eu comprei um Escort XR3, que era o carro e tal. Dei lá 12 cheques e não sei o que e tal. Fiquei pagando. Assim que terminou, eu comprei esse outro carro, que era um Cadete GSI branco. Quem é? Vamos ver quem é da minha idade aqui, cara. Quem lembra do Cadete GSI branco na época, o sucesso que esse carro fazia, Banco Recaro, aquela história toda. Eu financei em 2 anos, 24 meses. Fazia apenas um mês que eu tinha terminado de pagar. Então lembra a minha jornada? Eu fui trabalhar no banco. Cara, comprei o primeiro carro, terminei de pagar. A hora que eu terminei de pagar, eu já entrei no novo financiamento do Cadete. Veja, então eu não tinha espaço para mais nada na minha renda, né? E aí, por isso que eu não tinha dinheiro para pagar estacionamento, essas coisas todas. Aí eu fiquei desesperado, ao ponto de, já contei acho que isso aqui para vocês, ao ponto de ir numa outra rua vizinha. Sabe quando você fica perdido, você fica assim, você não sabe, fala assim, cara, o que tá acontecendo aqui? Eu cheguei lá, falei, cadê meu carro? Não tá aqui. Aí bateu os desesperos, aquele gelo. Aí eu fui e falei, não, vai ver que eu estacionei na rua ao lado. E eu fui na rua ao lado para ver se o carro tava lá. Para vocês verem a minha situação emocional naquele momento ali. Que eu falei, agora que arrebentou, acabou com a minha vida. Todos os anos que eu tenho até agora de trabalho se resumia aos carros. E agora roubaram meu carro. Mas infelizmente, é claro, né, eu não encontrei em nenhuma outra rua meu carro. A realidade estava ali na minha frente. E eu mal podia acreditar que eu acabava de perder o meu único bem, né? Eu estou colocando entre aspas porque depois eu entendi que aquilo não era minha, né? Meu único bem. Era um belo de um passivo, mas enfim. Eu gostava demais daquilo, né? Tinha trabalhado muito para conseguir aquilo. Basicamente toda a minha renda durante aqueles anos todos foi primeiro para o primeiro carro, depois eu troquei pelo Cadete, fiquei mais 2 anos pagando. Então aquele dia ele foi muito, mas assim, muito pesado para mim, cara. Foi uma coisa assim, eu fiquei em choque, literalmente, sem saber o que fazer. E fiquei orando ali, torcendo para a polícia encontrar o meu carro, porque eu realmente fiquei muito abalado, né? Ficava assim, pô, vão achar, né? Tem que achar. E aí tava tão mal que meu chefe acabou me liberando mais cedo naquele dia. Falou, cara, vai pra casa, relaxa. E foi naquele momento que a ficha caiu, cara, assim. Por quê? Porque depois de alguns anos eu tive que me dirigir para um ponto de ônibus. Eu estava acostumado a trabalhar de carro, né? Todo ali meninão. E aí aquela hora, meu chefe falou, cara, vai pra casa. Aí eu saí da agência, eu falei, é mesmo, eu não tenho mais carro. Não sabia nem quanto custava, cara. Não sabia nem quanto custava mais uma passagem de ônibus. Aí você imagina a cena. Isso aqui, gente, eu tô contando em detalhe para você entrar na história. E mais pra frente você vai entender aqui os porquês. Então, lá estava eu com meu terno de grife, meu relógio caro, com uma cara de assustado, um sentimento de tristeza, sentado num pequeno banco ao fundo daquele ônibus. E eu retratei no livro exatamente o que aconteceu. Eu tinha a impressão de que as pessoas olhavam para mim com um sentimento de deboche. Obviamente aquilo, né, era fruto da minha imaginação e até uma certa arrogância. Porque eu me achava, não é que eu achava de propósito, mas o tipo de aparência que eu estava vendendo para as pessoas, e de repente eu estava num ponto de ônibus, de terno e gravata, tudo, e sentei lá no bancão do fundo. Cada pessoa que entrava no ônibus, eu tinha a impressão que estava olhando para mim, aí, seu trouxa, seu otário. Mas, cara, as pessoas estavam cada um tocando sua vida, provavelmente muita gente aí ganhava mais dinheiro do que eu, e eu andava de ônibus, mas eu tinha aquela certa aparência, né, de... A verdade é que um sentimento de vergonha, né, que eu tinha foi aumentando durante aqueles 30 minutos do percurso até chegar na minha casa. Um filme de toda a minha vida passou rapidamente na minha mente. Sabe aquelas coisas que você fala em 30 segundos, você fala, cara, e se eu tivesse feito assim? Por que eu fiz isso? Mas aquele momento, aquele percurso
de onde eu peguei o ônibus até chegar na minha casa, e como o meu chefe me liberou mais cedo, eu peguei o ônibus no momento, estava meio vazio ainda, sentei lá no fundo. E aí você sabe que quando você pega ônibus vazio, você começa passa em valeta, cara, em esse tipo de coisa, o negócio começa a pular, entendeu? Começa a fazer, você fica ali num sobe e desce, você sabe o que eu tô falando, né? Quem pega ônibus aqui? Fica pulando e tal, e eu falei, cara, olha a situação que eu tô, meu, não era pra eu ter passado por isso. Então, assim, foram emoções, assim, cara, gigantes na minha cabeça, e eu me sentindo mal, me sentindo um fracassado, porque eu estava naquele ônibus, naquela situação. Então, passou esse filme, né, assim, e todas aquelas decisões erradas que eu tinha tomado com o meu dinheiro, agora estavam muito claras, assim, na minha cabeça, escancaradas, e o arrependimento bateu forte. Não tem aqueles momentos, quem já teve esse tipo de situação? Que você fala, cara, por que eu fiz isso? E aí a única coisa que naquele momento a gente pede para Deus é falar, Senhor, me deixa sair desse momento, por favor, porque eu vou mudar. Me ajuda a sair desse momento aqui. Porque você começa a se sentir, você fala, agora aquela certa arrogância de achar que tinha tudo e todas as coisas, e todo mundo batendo nas costas, meus amigos que falam, pô, eu quero ser igual você, tinha amigo que me pedia emprego lá no banco. Só que agora a ficha caiu, cara, agora eu tava numa situação tava envergonhado, eu estava foram quase 3 anos, foi 3 anos e meio nessa história aí de comprar carro e depois pega outro carro e não sei o quê. E ali naquele ônibus pulando, naquele banco ali me segurando, eu tava, cara, me sentindo muito mal, envergonhado e a ficha caiu. Realmente as coisas ali, elas vieram forte na minha cabeça. Naquele momento eu tinha 25 anos de idade, eu era assistente de banco, eu era solteiro, eu não precisava ajudar financeiramente na minha casa, mas eu estava completamente falido. Olha que situação. Jovem, solteiro, sem compromisso financeiro, meus pais não me exigiam nada. Eu lembro que minha mãe só me falava assim, não, eu quero que você construa suas coisas e tal. E falido, cara, com 25 anos de idade. Por quê? Por causa dessas decisões erradas que eu tomei na minha vida. Todo o dinheiro era para comprar roupa, relógio, tênis, sapato, fazer média com um amigo na rua, financiar carro. E agora eu não tinha nada. Estava falido. Então, e aí o que acontece? Nesse momento aqui, é possível que você deve estar se perguntando assim, cara, que foi exatamente a pergunta que minha mãe me fez na hora que eu cheguei em casa sem o carro. Ela me viu, né, pálido ali todo, deu uma olhada assim, a garagem da minha casa fica assim na frente, eu entrei, ela percebeu que o carro não estava lá e ela me perguntou, o que aconteceu, né? O que aconteceu? Você tá com essa cara aí e tal. Cadê seu carro? E você deve estar se perguntando aí também, né? Pô, claro, né, cara? Você tinha seguro, né, bicho? Você trabalhava num banco. Você não é louco de não ter seguro num carro desse. Aí eu lembro que eu fiquei chorando ali, porque ela me perguntou, cadê teu carro? E aí eu, né, comecei a falar e eu, comecei a explicar o que aconteceu, comecei a chorar e tal, não sei o quê. Falei que o carro tinha sido furtado. Aí a minha mãe, cara, fez a pergunta que me deixou ainda mais envergonhado, que é justamente, acho que a pergunta que vocês aí devem estar aí querendo me fazer, né? Que é justamente, fica tranquilo, minha mãe falou, mas, né, fica tranquilo, você tem o seguro do carro, não tem? O segurador vai te pagar. E aí, e eu tive que, né, falei, então, aí eu contei a outra parte da história. Por quê? Eu estava com o seguro do carro, eu tinha o seguro do carro, mas estava atrasado. Por quê? Foi acumulando tudo. Eu estava com a faculdade em atraso, eu tinha, lembra? Aquele era um mês depois de eu tinha acabado de pagar o carro. Tava todo planejado ali.
Eu falei, cara, assim que eu vou terminar de pagar o carro, aí eu vou colocar em dia, eu estava terminando o semestre da faculdade, que também estava atrasada, o banco me dava uma bolsa de uma parte da mensalidade, então eu não podia ser, eu tinha que renovar o semestre, né, que senão eu perdia a faculdade, então eu falei, vou ter que pagar a faculdade aqui, e eu fiz o quê? Atrasei o seguro do carro. E foi bem naquele momento, porque eu atrasei um mês, e no segundo mês, faltavam 3 dias ali para eu receber meu salário, que é quando eu ia pagar o seguro de novo. Só que como eu já estava com uma parcela em atraso, eu ia ter que fazer a vistoria de novo no carro. E 3 dias antes de eu receber meu salário, aí levaram meu carro. Então veja a situação, cara. 25 anos, solteiro, sem compromissos, não tinha compromisso com nada, não tinha casa para sustentar, não tinha filho, não tinha nada, morava na casa dos meus pais, casa própria, e eu estava nessa situação. Agora eu estava sem carro, sem seguro, então veja se a minha situação não era uma situação que no próximo capítulo, aqui, a hora que a gente chegar nele, o título do capítulo é Você é um Idiota. Você já deve estar chegando à conclusão por que esse capítulo eu dei esse nome. Mas a questão é que nem mesmo os meus pais faziam ideia da minha real situação financeira naquele momento. Na verdade, todos imaginavam que eu tinha uma vida financeira muito estável. Afinal, eu andava com um carro legal, vestia roupas caras, realmente eu parecia estar muito bem. Nunca deixei parecer em momento algum que eu estava numa situação financeira muito difícil e desesperadora, eu diria. Por que eu estou falando isso tudo para vocês aqui, gente? Porque muitas vezes nós vivemos de aparência para agradar as pessoas. Nós vivemos uma vida que nós não podemos. Nós fazemos coisas para que as pessoas tenham orgulho de nós, né? E eu lembro que minha mãe naquele momento ali, ela teve sabedoria de falar para mim assim, na verdade eu acho que ela queria me dar uma surra, né? Porque ela falou, como é que você faz um negócio desse? Mas ela falou assim para mim, calma, porque Deus tem muito mais para te dar do que o diabo para te tomar. É aquela frase que você sabe, é verdade, só que na hora você fala, que conversinha é essa? Tipo, acabei de perder tudo. E realmente Deus depois, não demorou muito, chegou uma hora que eu tinha 2 carros, eu falei, nossa, eu lembrei da frase da minha mãe, num segundo momento que eu vou contar para vocês depois. Mas naquele momento eu tava me sentindo um lixo, tava me sentindo assim, eu falei, cara, eu era inclusive a visão que as pessoas da minha família tinham de mim, minha família que eu falo, não era só dentro da minha casa, meus primos, meus tios, a minha avó, que lembra que a gente ia pra chácara lá, minha avó ficava falando pra todo mundo, olha, que o meu neto e tal. A visão que eles tinham de mim é que eu era um jovem, cara, super assim, com uma vida financeira, né? Fala, nossa, o menino é jovem, gerente de banco, olha o carrão que ele tem. Achavam que eu era muito bem sucedido. Eu era o orgulho da família. Só que só eu sabia das merdas que eu estava fazendo na minha vida. Eu estava quebrado. Então, e eu não imaginava que aquele momento tão ruim que eu estava passando fosse, na verdade, foi o que me libertou. Foi a melhor coisa que podia acontecer comigo, gente. Aquela perda, aquela porrada que eu tomei da vida ali, foi, eu diria, eu até coloquei no livro aqui, em algum lugar, eu escrevo que foi a minha alforria da vida de escravo que eu tinha naquele momento. Porque foi só depois daquele momento que eu pude me libertar dessa vida de querer ficar agradando os outros, fazendo média com os outros. Foi só a hora que eu perdi tudo mesmo, que agora não tem mais como esconder, né? Amanhã eu vou trabalhar de ônibus, a minha família agora sabe que nem seguro eu tinha, que eu tô quebrado. Aí eu comecei a rever, né, o que estava acontecendo. Mas eu contei para vocês a partir, né, eu tô contando a minha história agora a partir do momento que eu estava com 25 anos. Mas como que começou tudo isso? Que é o que eu falo para vocês aqui.
muito mais importante do que eu ensinar você a sair da dívida, do que eu te dar um curso de negociação de dívida, de ensinar técnica, eu quero que você entenda o que se passa aqui, ó, na sua cabeça. Como é que as suas crenças se formam a respeito do dinheiro? Por que que eu, Eduardo, tomava aquelas atitudes com o dinheiro? Você está entendendo? Por que que eu tomava aquelas atitudes? Como que eu deixo, sabe? Como que a minha vida chegou numa situação dessa? Eu vou começar para falar para vocês aqui, mas hoje eu tenho a minha reunião lá com o meu time, toda segunda-feira às 8h30, então eu vou falar um pouco aqui e amanhã a gente continua. Mas como que tudo começou? Para que você entenda o porquê eu estava completamente falido aos 25 anos de idade, é necessário voltar ao tempo. Com certeza, esse capítulo ele vai contribuir demais para que você faça as suas próprias reflexões e encontre as suas próprias respostas. Os verdadeiros motivos pelos quais surgem os maiores endividamentos na vida de cada um. Os meus motivos eu vou compartilhar, estou compartilhando com você. Mas você não pode sair daqui, porque senão fica só um bate-papo de fofoca sobre minha vida. O objetivo, por que eu estou falando isso aqui para você? Por que eu escrevi isso no livro? Porque eu quero que você faça uma reflexão da sua vida. Eu quero que você olhe para trás, quem sabe você vai lembrar desde quando você era pequenininho, você fala, cara, ó, tá aqui, encontrei essa questão. Lembra que eu te falei da história do meu amigo médico? Cara, neurocirurgião, renda de 70 mil reais mês, quebrado. O cara não tinha nem carro. Aí quando eu comecei a fazer aquele trabalho com ele, o cara fala, nossa, cara, eu descobri que eu quero sair disso aqui porque desde pequeno meu pai fala que eu sou um incompetente com dinheiro e não sei o quê. As nossas crenças, elas se formam a partir desse tipo de coisa. Então, é possível que a minha história, ela seja parecida com a sua. E que as minhas dores também sejam as suas. E por isso, eu quero convidar você a acompanhar aqui exatamente como que era a minha vida. E é nesse momento aqui, gente, que eu falo para vocês que quando eu conto isso nas palestras, várias pessoas me procuram depois e falam, cara, mas a minha vida era muito parecida com a tua. Nossa, parecia que você estava falando da minha família. Por quê? Porque é assim mesmo. Nossos pais, a maioria de nós, trabalhou demais, correu demais, lutou demais. Saíram todo mundo mais ou menos do mesmo lugar. Então, assim, ó, eu nasci numa família, cara, que eu recebi muito amor, tenho muito orgulho dos meus pais. Meus pais, cara, sempre fizeram tudo por nós. Eu sou o segundo de 4 irmãos. Meus pais vieram do interior, de São Paulo, assim como milhares, todo mundo que mora, eu moro na capital, a gente foi para Guarulhos, mas todo mundo que está aqui é descendente ou é italiano, ou é japonês, ou enfim, São Paulo veio do Nordeste. Nós somos aqui, todo mundo que está aqui, a origem das nossas famílias, basicamente, é difícil pegar alguém que é todo mundo aqui, você entendeu? E vieram aqui, cara, para buscar emprego, para buscar condições melhores, enfim. Quando eles chegaram aqui, foram morar de favor na casa de parentes. Por que eu estou dando esses detalhezinhos aqui? Porque eu quero que você se conecte. Eu quero que você se conecte com esse negócio aqui. Tá? Para depois não falar assim, Eduardo, mas para você é fácil. Você não sei o que, você tem livro, você não. Eu estou contando a minha vida, cara. Estou aqui abrindo a minha vida para você ver que eu não vim de uma casa, não sou filho de rico, eu não nasci, sabe? Não tem nada disso, cara. Para não ficar de conversinha fiada, de chororô, não. Tá bom? Então, vieram, cara, ralar, muraram de favor na casa de parentes, sofreram pra caramba. Você entendeu? E foi nesse contexto de muita dificuldade financeira que eu nasci. E depois ainda vieram mais 2 irmãos. A nossa família, uma coisa que sempre fez muita diferença, meus pais sempre tiveram bons princípios. Muitos assim, nos ensinaram a coisa correta. Eu lembro até hoje da minha mãe, onde eu morava era um lugar muito perigoso, assim, mais mato do que casa. Vários dos meus amigos ou não estão mais vivos, alguns foram presos, outros fizeram um filho com cada menina, ou foram para usar droga muito cedo. E a minha mãe, ela nem brincar na rua direito, eu ia brincar, daqui a pouco ela me chamava. Eu quero empinar pipa. Ela falou, não, lá você não vai. Então foi um trabalho muito grande para eles conseguirem nos criar num lugar muito difícil, muito complicado. Eu cresci acompanhando a luta dos meus pais para trazer o pão de cada dia para casa.
entendeu? Isso nunca faltou para nós. Eu também tenho recordações de doações que nós recebemos, por isso eu falo sempre isso para vocês aqui, da igreja onde eu frequento, da área de assistência social. E eu não sei se, talvez de alguma forma, por causa disso, eu de alguma forma sempre estou envolvido com a área de assistência social também na igreja, porque apesar de a gente nunca passou fome, nossa vida era muito difícil, mas eu lembro de quando eu era garoto, algumas vezes, de a gente receber ajuda, né, de eu ganhar às vezes um sapato, sabe, de família que era feirante, e eu ia lá com umas moedinhas para trazer meia dúzia de banana, ele colocava 3 dúzias de banana, que sabia que eu não tinha grana, que a gente não tinha dinheiro. Então eu tô contando isso aqui, gente, para poder situar você na história. O Eduardo de hoje, a minha vida foi tão difícil, até mais difícil da minha família do que a de vocês. Então, o negócio de ficar de chororô, de mimimi, mas por quê? Aí você não conhece minha vida. Para de chorar. E se você ficar chorando, você ficar reclamando, porque o governo, cara, você vai continuar tendo aquela vidinha medíocre. Se você ficar achando que alguém, você merece, que você é um coitadinho, cara, você vai terminar na merda da tua vida. Vai ficar velho, pobre, chato, dependendo dos outros. A minha vida foi bem difícil. Cara, tem história aqui eu estava internado, na minha casa não tinha comida. Meus pais foram me buscar no hospital e não tinha comida em casa. Então a minha vida, acredite, provavelmente ela foi pior do que a da maioria de vocês aqui, cara. De verdade. Eu lembro no Natal, da luta que era dos meus pais para dar pelo menos uma lembrancinha para nós de presente. Você entendeu? Pelo menos ter alguma coisa, porque toda criança, eu colocava aquela história da meia, não sei o que, achava que o Papai Noel chegava e meu pai, eu lembro, hoje eu sei, né, colocava embaixo da minha cama um presentinho. Só que assim, cara, era difícil demais por causa das restrições financeiras que eles tinham, 4 filhos, não era fácil. Qualquer presente, presente que simples que fosse, já causava na gente muita alegria e felicidade, porque a gente dava valor para isso, porque era muito difícil. Eu lembro que eu tinha muito desejo, e aqui é muito importante que você entenda isso aqui, ó, tá? É muito importante que você entenda isso que eu vou te falar agora. Olha, esse contexto todo que eu falei da minha vida, isso nas crianças, aí eu começava tendo o quê? Porque eu não tinha brinquedos caros, eu começava a ter desejo, porque você via na TV, eu via algum amiguinho da rua, eu lembro até hoje, do meu vizinho, um outro menino que o pai tinha condição, era filho único e tal, ganhava carrinho a pilha, tinha bicicleta. Quando tinha carrinho a pilha, eles trancavam o portão pra gente não ficar entrando. Então eu ficava com o rosto assim, ó, na grade, olhando eles brincando. Então esses desejos, eu nunca tive, assim, meu pai não teve condição de me dar uma bicicleta. Ele tinha que trazer arroz, feijão, comida pra casa, vestir a gente, isso nunca faltou. Mas eu não tinha. Então eu fui crescendo com esses desejos reprimidos, né? De ter um carrinho de controle remoto, bicicleta, sabe? Alguns jogos ali que na minha época, quem vai lembrar? A Estrela, cara. A Estrela era quem tinha brinquedo da Estrela, falou, nossa, é rico. Tênis da moda nunca tive. Então eu sonhava poder realizar algum desses desejos. Ficava olhando lá pelo portão, algumas crianças brincando com seus brinquedos da última geração, aquela coisa toda, andando com as suas bicicletas. Tanto é que eu fui aprendendo a andar de bicicleta, eu já era adolescente. Então eu tinha até, cara, assim, um pouco de falar, eu tinha vergonha, porque nem de bicicleta eu sabia andar, porque eu não tinha. Os moleques, sabe, não tinha esse negócio, toma aí. Então assim, e eu fui nesse contexto, gente, as crenças sobre quem eu era foram ficando muito fortes, assim, na minha vida. Essas crenças, elas se fortaleceram a cada dia na minha mente, e eu tinha certeza que para ser reconhecido e para fazer amigos, ou até mesmo para paquerar, namorar alguma menina ali, eu tinha que ter coisas. Presta atenção nisso aqui. Eu tinha que ter coisas. Ou seja, eu acreditava que eu seria mais feliz e amado se eu tivesse um bom tênis, uma roupa de marca, uma bicicleta bacana. Eu seria mais reconhecido se eu pudesse pagar um lanche na escola para algum amigo. E só assim eu me sentiria confiante, por consequência, ter uma autoestima elevada, embora eu não soubesse o que isso significava. Você entendeu? Então,
eu criei uma... Lembra que eu falo para vocês? Se colocar o seu óculos, você enxerga a vida tudo de um jeito só, mas aquilo é você que tá... Aquilo tem a ver com você, não tem a ver com os outros. Depois eu descobri que, cara, meus amigos eram meus amigos, eles gostavam de mim porque gostavam. Não é porque eu tinha, né? Não é nada disso, mas nós vamos criando coisas. Você vai se enganando, você vai colocando o teu óculos ali colorido e acha que tudo é daquele jeito. E você vai se lascando financeiramente, você vai criando crenças que tá ali só na tua cabeça, sua autoestima fica lá embaixo, você acha, aí você não faz nada, porque você acha que ninguém vai querer ser seu amigo, ninguém vai querer namorar com você, ninguém vai te dar um emprego, e é besteira isso. Isso é uma questão que é tua só, não tem a ver com os outros. Você entendeu? O fato é que agora, nesse momento aqui, ó, depois dessa história, eu estava com 14 anos de idade, e com essas crenças enraizadas na minha mente, e é nesse exato momento que começa a minha escravidão com as dívidas, com 14 anos. Tudo que eu revelei sobre mim e a minha família vai começar a fazer sentido para você agora entender onde é que os problemas com dívidas começam. Na verdade, eu acabei descobrindo isso muito tarde, né? E os próximos capítulos aqui do livro eu vou te dar mais detalhes sobre essa história toda. O fato é que eu estava completando 14 anos de idade, eu consegui meu primeiro emprego, carteira assinada. Ou seja, cara, eu já saí do nada, que não tinha nada, para ter carteira assinada com 14 anos, cara. Hoje em dia acho que nem pode mais isso. Mas imagina, um menino com 14 anos, carteira assinada, eu falei, cara, agora eu vou ser o cara, porque é dinheiro que certeza que vai entrar todo mês na minha conta. Você entendeu? E aí, emprego formal, cara, dinheiro todo mês. O fato é que, sabe o que eu fiz? Antes de cair meu primeiro salário, eu nem dormia. Eu ficava assim, nossa, agora eu vou poder realizar meus sonhos. Eu vou poder comprar meus tênis, vou poder comprar minha bicicleta, vou poder isso, vou poder aquilo. Eu tinha dívida, pra vocês terem uma ideia, eu tinha dívida em lanchonete, bomboniere ali do lado, porque eu comia tudo que eu queria, que eu achava que quando eu era criança eu não podia. Metade do meu salário, tô exagerando metade, mas de verdade, uns 20% do meu salário, eu tinha que pagar uma vez por mês lá, que eu ficava comendo doce e não sei o que, cara, coxinha, e fazia conta, o cara deixava. Aí eu deixa porque assim, a minha escravidão tava começando ali. Com um pouco, depois de, cara, acho que poucas semanas, 2 meses dali que eu tava trabalhando, fui lá e comprei o meu tênis Nike Air. Eu falei, nossa, é meu primeiro Nike. Depois eu fui e comprei minha bicicleta. Fiquei todo feliz, cara. Eu comprei minha bicicleta em 12 parcelas lá. Só que aí eu comecei a perceber o quê? Eu curti aquela bicicleta uns 2 meses no máximo. Depois ela já ficava largada lá no quintal, tomando sol e chuva, até porque nem tempo para bicicleta eu tinha, porque eu trabalhava pra caramba durante o dia, à noite eu ia pra escola. Mas aquilo ali foi me dando a sensação, né, de eu preciso comprar coisas para eu me sentir feliz. Eu preciso comprar coisas para os meus amigos agora que têm bicicleta me deixar brincar com eles. Mas na verdade o problema era meu. Se eu tivesse, falasse, me ajuda aí, deixa eu dar uma voltinha aí, me ensina a andar, eles teriam deixado. Mas eu me sentia inferior. Era um problema meu. E eu fui fazendo isso, dos 14 anos pra frente, ó, endividado com comida, com coisa ali da bomboniere, endividado com tênis, endividado com a bicicleta. Eu era um pequeno escravo, né? Eu era um escravozinho ali, e isso foi tomando conta dos meus dias, dos meus meses, fui ficando endividado com pequenas coisas. E foi aí então que aos 21 anos de idade eu fui aprovado num processo bem difícil. Tinha mais de 70 pessoas lá para ser aprovado nesse processo seletivo para começar a trabalhar no banco. E eu fiquei entre as 4 pessoas que o banco contratou, de quase 70 lá, foi eliminando, aos 21 anos. Então, aquele garoto pobre, não sei o que, blá 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 e tal, agora era um dos poucos meninos jovens de um bairro inteiro que trabalhava num banco. E aí a coisa começou a ficar pesada. Por quê? Aqueles pequenos vícios que eu tinha com valores menores, que eu ganhava salário mínimo e meio, só que eu já estava
com os meus vícios formados, né, com dinheiro, compulsivo, hábitos de gastar dinheiro errado. E o que eu fazia com pequenas dívidas, como lanchonete, comprar um tênis, uma bicicleta, agora, cara, eu ia entrar num jogo mais pesado. Agora a coisa, eu era um iludido e agora eu falo, agora eu quero ver aqui, né? Eu vou ser o mais bonitinho do bairro, sabe aquela piadinha? Você é quem você se acha, né? Eu falei, cara, eu trabalho em banco, e aí foi aí que começou a minha história mais pesada de endividamento, que eu fui pegar, comecei as minhas brincadeirinhas de coisinhas bobinhas, comecei a brincar com coisa séria, porque depois de 3 meses eu passei o meu período de experiência no banco, só que lembra, eu já era um viciado, com maus hábitos com dinheiro, e agora passou a experiência, eu já tinha certeza que havia sido contratado, falei, cara, agora a minha vida vai mudar. E foi aí que a pior fase da minha vida começou, com apenas 21 para 22 anos. Mas sobre essa pior fase, eu quero convidar você para vir amanhã, aqui ao vivo. Traz seus amigos. Quem sabe é um bom dia para você trazer seu marido, trazer sua esposa, trazer seu filho, para você participar aqui. Porque amanhã eu vou começar a compartilhar com você a pior fase da minha vida, de maior sofrimento com dinheiro, de endividado. Então, eu quero terminar agora, porque eu tenho um compromisso aqui, e amanhã a gente continua essa história. Só que não fica só na história do Eduardo, eu quero que você comece a correlacionar o que eu estou dizendo, se isso que eu estou falando sobre a minha vida, se isso tem a ver com você, se tá fazendo você lembrar de algumas situações, você fala, nossa, cara, eu criei esse hábito também, mais ou menos dessa forma, e a gente vai entrando na nossa fase adulta e vai piorando, porque os compromissos de adulto são diferentes do compromisso de um adolescente, de um jovem. Isso aqui me deixou na escravidão por vários anos. Vários anos. E eu quero te contar essa história aqui amanhã. Tá fazendo sentido isso aqui, gente, para vocês? Ou tá parecendo só um bate-papo de esta é a minha vida, fofoquinha? Diz aí. Isso aqui tá fazendo você fazer alguma reflexão sobre a sua vida? O porquê que às vezes você gasta dinheiro? Por que você fala, cara, eu nunca entendi por que eu construí esse hábito aqui. Então tudo, quando alguém fala pra você assim, cara, tudo, a gente tem que dar uma olhada lá na nossa infância, ver o que aconteceu. Às vezes tem gente que não dá crédito a isso, acha que é papinho de autoajuda. Mas é na nossa infância, nos primeiros anos da nossa vida, as experiências que nós temos ali que formam principalmente o nosso caráter, os nossos hábitos, quem nós somos. E eu já falei isso pra você aqui, pra mudar isso depois, ó, é na porrada, não tem jeito. Depois é vigiando a mente, tem que tomar muito, sabe, dá trabalho. Mas lá, por isso que eu falo, se você tem filho pequeno, aproveita isso aqui, gente, que a gente tá aprendendo junto. Vocês estão vendo, às vezes, cara, nunca parei pra pensar nisso, pra, cara, trazer, mudar, deixar seus filhos crescerem com uma percepção diferente do que é o dinheiro, do valor do dinheiro, que não é só porque se você tem, às vezes, o dinheiro na mão, é para gastar, você tá entendendo? Então amanhã a gente continua, eu espero vocês, um excelente dia, eu vou soltar alguns reels hoje lá no canal, compartilha, chama seus amigos para participar disso aqui, se inscrever aqui no canal também, beleza? Bora junto transformar aí a vida da galera, principalmente, é o que eu falo para vocês, passado não adianta ficar se remoendo, passado é só para dar experiência. Se você ficar olhando para o passado, você fica depressivo. Se ficar olhando muito para o futuro, fica ansioso. Então bora viver hoje. Vive hoje, vamos fazer 1% por dia, devagarzinho, que lá na frente vai dar tudo certo. Fechou, gente? Excelente dia para vocês. Fiquem com Deus. Um abraço, até amanhã. Fui.